santos irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 1 até o verso de número 9. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos dando abertura à estação da semeadura. Para os irmãos que não são familiarizados a essa didática, nossa igreja é uma igreja que se propõe a viver em 4 estações. Então nós temos estações, a semelhança das estações do ano, estações climáticas. Nós temos também estações que definem a ênfase, a intencionalidade da nossa igreja. Então agora nós, começando a estação da semeadura, nós teremos uma intencionalidade maior na questão da evangelização. Então todas as nossas ações, os sermões, não que a gente não tenha essa ênfase nos outros períodos, não é isso. É porque agora a gente faz tudo de uma forma mais intencional, a questão do musical, né? Então tem outras ações que são usadas por esta igreja como ferramentas e estratégias para fazer com que a evangelização seja mais eficaz. Então há todo um trabalho junto aos grupos familiares, há todo um trabalho junto às secretarias, aos ministérios, para que essa conscientização seja levada até a cada um de nós, melhor dizendo. Então, irmãos, nós estamos iniciando hoje, nós teremos 3 meses, fevereiro, março e abril, em que nós estaremos mais nessa didática da questão da evangelização. E hoje nós iremos ler um texto muito conhecido, que é a parábola do semeador, e nós vamos tentar extrair desse texto princípios que possam abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, verso 1 a 9, assim está escrito: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no mar, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Esta parábola, ela também é contada pelos outros evangelistas. Tanto Mateus como Lucas também se preocupam em trazer esta parábola. Mateus no capítulo 13 e Lucas no capítulo 8. E o que Jesus realmente está querendo colocar no coração dos seus discípulos é essa questão mesmo do espalhar as boas novas. O Senhor está querendo que seus discípulos queiram fazer isso e estejam preparados para o que vai acontecer quando você começar a fazer isso. O que você vai encontrar quando você começar a espalhar as boas novas. A explicação da parábola o próprio Jesus dá a partir do verso 10 em diante. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas antes de comentar o texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Por que será que quando Cristo nos alcança, quando o Senhor nos alcançou, quando o Senhor alcançou nossa vida, um dos nossos principais desejos era compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas que nós conhecíamos? Você, quando foi alcançado por Cristo, aconteceu com você o que aconteceu comigo? Porque eu queria falar do que Jesus havia feito na minha vida para todas as pessoas que eu conhecia. Eu queria falar nas ruas, eu queria pregar nas praças, eu queria pregar nos ônibus, eu queria pregar na escola. Eu levava meus livros de matemática, física, química e levava a Bíblia. Então eu colocava tudo aquilo em cima da minha carteira e eu ficava esperando uma oportunidade de não apenas falar sobre o cateto da hipotenusa,
mas também falar a respeito de Cristo que salvou o pecador, o maior de todos os pecadores. Eu queria também falar para as pessoas o que Jesus tinha feito na minha vida. E aí, quando nós encontramos alguém assim, geralmente nós, os mais velhos, a gente fala assim: isso aí é amor de novo convertido, isso aí logo logo passa, né? Isso aí, esse ardor logo logo deixa de acontecer. Daqui a pouco ele para com essa coisa de menino e deixa de ser tão alvoroceiro, e ele passa a ser um cristão mais tranquilo, mais confortável, aquele cristão que ele não perturba muito, ele fala de outras coisas e não fica falando só de Bíblia. Isso é coisa de novo convertido, isso é primeiro amor, isso é fogo de primeiro amor, daqui a pouco apaga. E aí, infelizmente, isso realmente vem acontecer. Passa-se o tempo, daqui a pouco aquela pessoa já tem um tempo com Cristo, vai acontecendo algumas coisas, vai vendo algumas coisas que no começo tudo é azul, tudo é anjo, e no meio ele vai vendo, que vai percebendo que aqui tem um demônio aqui, tem um demônio ali, tem um negócio, tem alguém meio cinza, não é mais azul, não é mais rosa, é meio preto e tal, e a coisa vai perdendo a cor, vai perdendo o colorido, né? E a pessoa vai deixando de fazer isso, vai perdendo esse ardor, e aí se torna crente normal, igual eu, igual a muitos que estão aqui hoje, que para falar de Jesus tem que ter uma oportunidade ímpar, suscitada, um culto, tem que ter alguma coisa assim para nós podermos falar daquele que salvou nossa vida. A gente de vez em quando diz assim: eu acho que eu posso encaixar Jesus aqui. E nós vamos vivendo assim, dessa forma, semeadores que não semeiam mais. Então, a pergunta que lhes fiz nessa manhã é realmente para perturbar um pouco o nosso coração na forma como nós estamos vivendo. Será que não seria melhor nós continuarmos com aquele mesmo ardor, com aquele mesmo fulgor, com aquela mesma vontade de anunciarmos a Cristo a todas as pessoas e de proclamarmos o Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor e sermos verdadeiras testemunhas de Cristo em todo momento, em todo lugar, em todo tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer oportunidade, e usarmos as nossas redes sociais para falar de Cristo, falar de Jesus, falar do que o Senhor fez na nossa vida, contar o nosso próprio testemunho para aquela pessoa que estaciona o carro na frente da nossa empresa, para o guardador, para a turma que lava carro, para a turma que traz a coxinha, o chocolate, o café, o leite, a água. Será que nós também não teríamos que continuar com o mesmo ardor, falando de Cristo a todo tempo? E será que não é isso que Cristo quer de cada um de nós? Então essa pergunta é uma pergunta balizadora que vai realmente nos dar fundamento para todo o restante do sermão, se for assim da vontade de Deus. Então, o Senhor está chamando seus discípulos para serem semeadores. E Ele começa a explicar esta parábola. E Ele diz: olhe, o semeador saiu a semear. Interessante aqui nós nos pararmos no primeiro ponto já, porque diz: o semeador saiu a semear. Estranho seria se o semeador saísse a fazer alguma coisa além de semear. Porque se ele é semeador, naturalmente ele semeia. Se você vai conversar com um mecânico, naturalmente ele conserta coisas. Se você vai conversar com um cozinheiro, naturalmente ele cozinha. Se você vai conversar com um professor, naturalmente ele ensina. Se você vai conversar com alguém que tem alguma profissão, naturalmente ele exerce a sua profissão. Então, quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, isso é a coisa mais natural do mundo. Realmente, o semeador precisa semear. Ele não pode fazer outra coisa a não ser semear. Mas, mais uma vez, eu lhe chamo a atenção que nós temos hoje, cada um de nós aqui somos semeadores, mas há muitos semeadores que não semeiam mais. Há muitos semeadores que são semeadores de carteirinha, que está lá, fichado na empresa de Deus, como semeador, e você vai perguntar para ele: e aí, como é que está o processo de semear? Como é que está o trabalho? Não, eu não semeio já há muito tempo.
E o que é que você faz então? Se você não semeia, você é um semeador, você não semeia, o que é que você faz? Eu faço qualquer outra coisa. Eu menos semear. Eu estou colocando no meu coração fazer outras coisas, a não ser semear. Mas o Senhor, nessa manhã, nos trouxe até aqui para falar ao nosso coração de que Ele deseja que nós voltemos a semear. Que Ele deseja que cada um de nós, que somos fichados nessa santa empresa como semeadores, que nós venhamos a cumprir com o nosso contrato. Que nós venhamos a cumprir com a questão de estar levando essas santas sementes. Que nós venhamos realmente a abraçar este chamado, porque o Senhor disse em Lucas, no capítulo 10, verso 2, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus nunca fez um pedido de oração. O único pedido de oração que Jesus fez em toda a sua vida foi esse: roguem. Eu tenho um pedido de oração para fazer a vocês. Roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque ela é grande e os trabalhadores são poucos. São poucos. São poucos os trabalhadores. Não devem ser poucos os que estão envolvidos, mas os trabalhadores, esses são poucos. Por isso que a gente vê na igreja as mesmas pessoas fazendo tudo. Então tem a irmã que ela é professora da escola dominical, ela toma conta das crianças, ela faz parte da recepção, ela limpa os banheiros, ela está aqui, ela está ali, ela está lá. Quando você vê essa irmã, está de camisa verde, depois ela está com camisa amarela, depois ela está com camisa vermelha, depois ela está com camisa azul. Ela está participando de tudo. Por quê? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então aquele santo irmão, ele vai, ele canta, ele prega, ele ora, ele faz tudo. Por quê? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então a gente vê um pouco de gente sobrecarregada e um monte de gente sem ter muito o que fazer, sem estar fazendo muita coisa. Irmãos queridos, nós somos cidadãos do reino. Nós estamos trabalhando para o crescimento do reino. Não é errado você trabalhar pela sua manutenção diária para pagar suas contas aqui nessa terra onde nós estamos. Mas o seu principal objetivo é trabalhar para que o reino de Deus cresça. É o reino de Deus. Eu estou trabalhando para fazer tudo e pagar minhas contas e honrar e ser digno e não ter nada e não trazer vergonha ao Evangelho. Louvado seja Deus. Mas coloque como meta principal ser um semeador do reino, ser um evangelista, ser um missionário, ser uma pessoa que se envolve com a necessidade que está no coração de Deus. Sabe uma boa pergunta para nós fazermos essa manhã? Senhor, onde está o teu coração? Eu quero colocar o meu coração onde está o teu coração. Eu quero me envolver com coisas que o Senhor se preocupa. Eu quero me envolver com coisas que o Senhor tem como prioridade no seu coração. É nisso que eu quero colocar o meu coração, Senhor. Onde está o teu coração? E se prepare, porque o coração de Deus vai estar onde há mais necessidade. O coração de Deus nunca está onde não há necessidade. Jesus é movido por necessidades. Jesus, ele vai às pessoas, ele alcança os enfermos, ele cura os doentes, ele liberta os opressos. É claro que na vida de Cristo, ele teve sim momentos de tomar café com os discípulos, de dar risada. Eu enxergo Jesus assim, conversando com os discípulos, brincando com Pedro, com Tiago, brincando com a turma, tendo comunhão com eles, descobrindo como era o caráter de cada um deles, falando com eles a personalidade de cada um deles. Eu enxergo Jesus assim também, andando e falando coisas engraçadas, sabe? Eu enxergo Jesus assim, mas Jesus tinha prioridade, e a prioridade de Cristo é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou anunciar o Evangelho.
Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16, Paulo diz: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. O Senhor nesta manhã nos traz aqui para fazer com que os semeadores voltem a semear, fazer com que cada um de nós que é fichado, e não adianta você vir conversar comigo depois e dizer: pastor, eu não sou fichado como semeador. Eu vou dizer: você está equivocado, você foi fichado como semeador, você está contratado como semeador. Então você precisa começar a semear, ou voltar a semear. Você precisa fazer isso urgentemente. O dono da seara está querendo que nós nos envolvamos com o ato de semear. E semear o quê? É a segunda parte. Ele saiu a semear a semente. E que semente é esta? Essa semente é o Evangelho. Lucas, no capítulo 9, verso 6, diz que eles percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e curando todas as pessoas por toda parte. Romanos 1,16, Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se há algo que nós precisamos compartilhar, e há algo que nós precisamos semear, é o santo Evangelho de Jesus Cristo. Porque apenas o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para alcançar o coração do homem e fazer na vida do homem a transformação que ele precisa. Filosofia nenhuma vai fazer isso. Estratégia nenhuma palavra de autoafirmação, nenhum conhecimento, por mais profundo que seja, vai transformar o homem como o Evangelho o faz. Pode ser pregado numa simplicidade mais maravilhosa. Não precisa estar rebuscando a questão, não precisa estar gastando dicionário, fazendo uma verborreia enorme, derramando aqui inclinações e declinações. Se for o Evangelho, o Espírito Santo vai alcançar o coração do ouvinte e vai fazer no coração do ouvinte algo que só o Evangelho faz, que fez no meu coração e no seu coração. Você lembra quando o Evangelho entrou aí dentro dessa caixa? Como é que você estava? Eu lembro quando o Evangelho entrou aqui, neste homem totalmente lamaçado pelo pecado, neste homem que estava fadado ao enterro ou à cadeia, neste homem que andava desgarrado, completamente perdido. Eu lembro aquele momento em que o Evangelho entrou no meu coração e começou a transformar-me e fez de mim este homem, ainda pecador, ainda cheio de mazelas, mas com ódio pelo pecado e querendo agradar a Deus a cada dia da minha vida. É o Evangelho que faz isso. Não é Platão, não é Aristóteles. Voltando para os dias de hoje, não é Pablo Marçal, é o Evangelho. Porque tem muita gente que passa o dia inteiro escutando toda essa turma, mas não escuta o Evangelho. Passa o dia inteiro escutando gente com palavrinhas bonitas e querendo apenas autoafirmar e massagear o seu ego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele alcança, ele bate, ele transforma. Vamos embora! O Evangelho é o Evangelho que transforma o homem. É o Evangelho. Nós precisamos saber que a palavra que nós transmitimos deve ser o Evangelho. Se não for o Evangelho, tu estás apenas tendo uma boa conversa. Tu estás tendo apenas um bom palco com quem você conhece. Mas se for o Evangelho, quando você começar a falar o Evangelho, daqui a pouco uma lágrima vai começar a escorrer no rosto daquela pessoa. O coração vai estar sendo quebrado, porque o Espírito Santo estará trabalhando nesse momento. É o Evangelho. É o Evangelho. E que Deus nos ajude a não permitir que falte o Evangelho neste santo lugar. Que não falte o Evangelho em nossas vidas. Que não falte o Evangelho
nossos corações, porque é o Evangelho que vai fazer essa transformação. É o santo Evangelho de Jesus Cristo. É Ele quem faz. Então o semeador sai a semear o Evangelho. E este semeador, eu tenho 10 minutos. Este semeador, eu não vou demorar e não vou atrapalhar a escola bíblica, pode ficar tranquilo. Este semeador tem que estar pronto para 4 tipos de solo que ele vai encontrar. Pastor, Deus me chamou para semear, para ser um missionário. Eu estou pregando o Evangelho e nada acontece. Não tem resultado nenhum aparente. Eu não vejo resultado aparente nenhum. Calma! Porque há 4 tipos de solo que o semeador deve estar preparado para encontrar. O primeiro tipo de solo é o solo que é lançada a semente e esta semente cai à beira do caminho. Que solo é este? O próprio Jesus explica como é bom pregar um texto, uma parábola, que o próprio Jesus explica ela. Ajuda muito o pregador. Eu não preciso estar inventando aqui uma interpretação. Jesus mesmo já deu. E ele disse: essa semente que cai à beira do caminho e vem as aves e as comem, é o Evangelho que é lançado em corações, onde vem Satanás e lhes arranca a palavra e tira a palavra que foi semeada neles. Irmãos queridos, opa, maravilha. Obrigado, volta aqui, meu filho. Eu ia ficar sem falar eu te amo para minha mulher umas 2 semanas mais. Fazia só o coração do balão. Voltou aqui, ainda não? Vai voltar, daqui a pouco. Então vamos lá. Esse primeiro solo é o solo que Satanás vem e arranca e retira. Este solo é o solo que representa aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas que não tem profundidade. Daqui a pouco Satanás lhes arrebata a palavra. Talvez nós estejamos aqui hoje pregando essa mensagem e você está sendo convidado a todo momento a prestar atenção em outra coisa. Isso que aconteceu aqui, acabou a energia, já nos tira a atenção. É o seu celular tocando, é o WhatsApp mandando mensagem, é uma coisa ou outra. Vai tirando. Graças a Deus. Deixa eu diminuir o volume agora. Ai, Jesus. Essa luta é terrível. Vocês viram? Glória a Deus. O pessoal já fala que eu sou pentecostal, essa coisa toda. Se eu visse no mesmo ritmo que eu estava para cá. Ah, Deus amado. Essa luta, irmãos, que acontece para tirar a palavra do nosso coração quando nós a estamos ouvindo. Domingo passado à noite e domingo pela manhã, eu tive a alegria de compartilhar com os irmãos a respeito de Efésios 6:10, a respeito das lutas espirituais, e eu percebia claramente, eu estou aqui em cima, eu estou vendo as coisas acontecendo, eu percebia claramente quando pessoas eram retiradas de sua atenção, coisas buscavam a atenção das pessoas, uma coisa ou outra. Estou te ouvindo aqui, Marical. Coisas chamam. Olha, Marical, de novo, hein? Você está entrando na mensagem aqui, você, tirando a atenção. Então, essas coisas, brincando, esse menino é uma benção. Coisas que tiram a atenção, que fazem nós estarmos ouvindo, nós estamos vivendo nesse mundo. Um mundo ativo, cheio de atividades, que está chamando a nossa atenção o tempo todo. Falar em ficar a sós com Deus hoje é um desafio. Falar em ter tempo com Deus hoje, meu Deus do céu. Falar em que você tem que ter um tempo de silêncio com Deus, que você tem que se retirar, e que você tem que... É um desafio enorme. Ainda mais hoje, nesta multiplicidade de pregações, de sermões, de pregadores, de pastores, de gente que anuncia. Você acessa o YouTube. Eu estava
me preparando, né, para essa mensagem, lendo livros e tal, e também fui ouvir. Você coloca lá no YouTube a parábola do semeador, meu irmão, aparecem 200 pessoas falando a respeito disso. E aí você escolhe de onde é que você quer beber. Tem isso, tem aquilo outro. Por que eu vou passar 40 minutos ou 30 minutos ouvindo uma pessoa, se eu posso aqui em 10 minutos ter uma mensagem, em 4 minutos, em 2 minutos, um stories no Instagram, me explicando toda essa situação? Então vai arrancando do coração. Eu pergunto aos irmãos, vocês tiveram mensagens que foram pregadas, que estão gravadas no seu coração, mensagens que foram pregadas há anos? Você tem isso? Quem tem isso? Uma turma mais da minha idade para frente. A turma de hoje você fala com ele, não é a totalidade, irmãos, que eu tenho que ter cuidado até com isso agora. Não é a totalidade, é a maioria. Você vai conversar com eles, o que foi que você aprendeu semana passada do pastor? Não lembro mais. Ele vive do dia, do que aconteceu naquele dia. Ele não se deixa mais marcar pela mensagem. Essas são as pessoas que escutam a mensagem e a mensagem lhe é tirada do coração. O segundo solo, o solo rochoso, é o solo em que as pessoas escutam a palavra, escutam com alegria, mas vem a perseguição, vem a angústia, vem as tribulações, vem as dificuldades por causa da palavra, e por causa dessas dificuldades elas abandonam, elas deixam, elas não seguem mais atrás de Cristo. São pessoas que foram trazidas pela mensagem, pelo Evangelho, que receberam uma boa semente, mas pensavam que quando eles entrassem por dentro dessas portas, haveria ali um portão de fogo, onde os demônios ficam tudo para fora e não entra nenhum aqui para dentro. Onde as dificuldades ficam tudo lá fora e não entra nenhum aqui para dentro. Onde todos os problemas ficam tudo para fora e não entra nenhum aqui para dentro. E aí você recebe essa mensagem, recebe o Evangelho, vem para a presença de Deus e as lutas continuam. E agora não apenas as lutas comuns, mas as lutas também por causa do nome de Cristo. Então você começa a ser perseguido porque você é crente, começam a falar mal de você porque você é crente, começam a apontar você porque você é crente, porque antes você estava em tudo, em todas as baladas, em todas as festas, em todos os encontros, e agora o pessoal te chama e você fala, eu não posso mais porque eu sou de Jesus, eu não posso mais. Eu lembro quando o Senhor me encontrou, eu tinha uma namoradinha, graças a Deus a Yara não está aqui, ela está lá na central. Eu tinha uma namoradinha, e aí o Senhor me alcançou num dia. No outro dia tinha encontro com a namoradinha. E eu estava pedindo algo de Deus muito grande, assim, algo de Deus. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero pregar a tua palavra, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, eu quero ter experiência contigo. E eu não conseguia. E eu vi os outros irmãos, tudo, sabe, cheio, aquela pipoca para cima e para baixo. Senhor, eu quero isso aí, eu quero isso aí, por que eu não recebo? E eu conversava com o pastor, eu não recebo, o que está acontecendo? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu não recebo. Aí o pastor disse, meu filho, alguma coisa está impedindo, o que é que você está fazendo que não agrada a Deus? Eu acho que nada, eu acho que estou fazendo tudo, sabe, igual o almoço, eu acho que eu estou fazendo tudo, está tudo certinho, do meu dízimo, e como é que está seus relacionamentos? Eu estou namorando uma menina, ela é crente, eu falei, não. Ele falou, tá aí, é o pastorzão sem medo, é isso aí, então eu tenho que largar essa menina. Diga, tem que largar a menina? Tenho. Não, pastor, eu gosto dela, ela gosta de mim. Pois é, mas você gosta mais dela ou de Deus? Eu falei, de Deus. Então você já sabe o que tem que fazer. Eu falei, assim é. Aí quando chegou no outro dia, a gente marcou de se encontrar, a menina veio. Quando ela veio me abraçar, eu digo, a gente precisa conversar. O que foi? O que aconteceu? O que foi que eu fiz? E você não fez nada, quem fez foi eu virei crente. Eu virei crente, o problema todo é esse, eu virei crente. E a gente não pode mais, eu não posso estar mais com esse namoro contigo, passa a mão para ali, passa a mão para cá, não pode, não dá mais. E outra, eu não vou mais ir para os cantos que a gente gostava de ir, eu não vou mais. Essa menina me xingou de tudo que é nome que você imaginar. Todos os nomes, colocou em dúvida a minha sexualidade, foi tudo que você imaginar. E naquela hora o Senhor disse, aguente, suporte.
paga esse preço, é pelo meu nome. E a gente estudava na mesma escola. No outro dia, a minha fama tinha percorrido a escola toda. E estava por todo lado, estava, olha, aquele ali e tal, não sei o que e tal. Paga o preço por ser crente, por ser evangélico, por servir a Deus. E eu com a minha Bíbliazinha para baixo, de cima para baixo, para cima e para baixo. Mas daqui a pouco naquela escola um começou a encostar perto de mim. Como é que foi esse negócio de ser crente? Começa a encostar outro, começa a encostar outro, começa a encostar outro. Daqui a pouco tinha uma célula ali, um grupo de estudo naquela escola para estudar o Evangelho, porque as pessoas estão procurando quem está disposto a sofrer pelo Evangelho, estão procurando quem está disposto a pagar o preço por causa do Evangelho, pessoas verdadeiras que realmente assinam a situação de pagar por causa do que eles estão crendo no seu coração. Está aqui Pedro dizendo na sua primeira carta 4,14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados vocês são. Deixe o pessoal falar mal de você porque você é crente. O pessoal não pode falar mal de nós porque a gente é mal pagador, porque a gente é namorador, porque a gente é adúltero, porque a gente é mentiroso. Mas falar mal de mim porque eu sou crente, pode falar à vontade. Falar mal de mim porque eu sou sério, falar mal de mim porque eu levo a coisa à risca, falar mal de mim por causa disso, porque eu só tenho uma mulher, porque eu sou fiel a ela, falar mal de mim porque eu creio minhas filhas no temor de Deus e digo a ela: não vai, você fica em casa, enquanto você estiver debaixo do meu teto, é do jeito que eu estou falando. Falar mal de mim por causa disso, pode falar. Agora não, ninguém pode falar mal de mim porque eu compro e não pago. Ninguém pode falar mal de mim porque meu nome está no SPC, no Serasa. Ninguém pode falar mal de mim porque eu prego um evangelho deturpado, porque eu prego outro evangelho. Ninguém pode falar mal de ti por causa da sua conduta. Mas se falam mal de ti por causa da sua fé em Cristo, seja bem-vindo. Vamos sofrer junto em nome de Jesus. Aleluia. E por fim, eu já quero chamar a melodia, já está aqui. E o pastor Wesley também já para vir, que ele vai fazer a ministração da ceia. Terceiro solo é aquela semente que cai entre espinhos. Os cuidados do mundo, a ambição sufocam a palavra e ela fica infrutífera, disse Jesus. Só aquela mensagem que ela vem, cai no solo, mas ela cai entre espinhos. Então a pessoa está recebendo a mensagem, recebendo o evangelho, mas os cuidados do mundo sufocam essa palavra. Existia um homem chamado Demas andando com Paulo. E Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 10, ele diz o seguinte: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Meu Deus, que testemunho terrível desse homem chamado Demas. Este homem amou o presente século, abandonou o apóstolo Paulo e voltou para Tessalônica, porque amou o presente século. Mensagens, sementes que caem em terra, aonde esses cuidados do mundo, a ansiedade, a preocupação demasiada, a ganância por ter cada vez mais, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você pode, meu irmão, ter posse? Pode, e pode mesmo, e que Deus te dê muito, mas muito mesmo. Meu desejo é que cada um de nós aqui abra o aplicativo do celular e tenha lá R$1 bilhão. Aleluia! Glória a Deus! Animou aí, né? Mas isso não pode ser o foco. A minha vida não gira em torno da minha conta. De vez em quando eu abro minha conta, falo: Senhor, é isso mesmo, Senhor? Deu vontade de repreender para ver se vira os números volta. Digo: Senhor, tem tanto irmão que tem testemunho dizendo que abriu o aplicativo e apareceu dinheiro comigo. Nunca aconteceu isso. Oh Deus, as contas estão chegando, Senhor, e os boletos vencem. Se tem uma coisa que vence, é boleto.
Os boletos vão vencer, Senhor. Tem a escola das meninas, tem a faculdade, tem não sei o que. Eu vou começar a enumerar aqui, nós todos vamos começar a chorar. Todos nós. Digo, Senhor, é isso mesmo e tal. E aquilo deseja entrar no meu coração. E nós, como homens, perdão, as mulheres, vocês também têm muito disso, mas sobre nós já pousa a questão da provisão, da questão de levar para casa o que a casa precisa. E aí começa. E aí vem subir na carreta nas minhas costas. E as carretas vêm subindo, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser esse negócio? E a tristeza começa a invadir a alma, e a tristeza começa a invadir o ser, e daqui a pouco eu estou olhando para todo mundo torto, e daqui a pouco minha mulher fala, quer café? Eu digo, como que a gente vai tomar café sem dinheiro? Tem nada a ver a história. Mas meu filho, como assim? Não, meu filho quer um abraço, como é que eu vou abraçar sem dinheiro? Então começa. E aí o Espírito Santo vem ao coração e diz assim, a tua alegria está nisso? Se a tua conta estivesse recheadíssima, você estaria saltando de alegria? Será que a tua alegria está nisso ou a tua alegria está na minha comunhão contigo? E de que eu falo e tu me ouves? E de que você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? E que você vai fazer parte do arrebatamento? Não tira a tua responsabilidade de pagar as tuas contas, mas a tua alegria não pode estar nessas coisas, porque se estiver, nós vamos ser essa terra onde a semente caiu entre espinhos e os cuidados do mundo vieram nos sufocar. E por último, nós temos que ser boa terra, onde a semente cai e dá fruto. Eu amo Paulo, terminando, e aqui eu termino também, a sua carta aos Romanos, quando Paulo sai saudando a vários irmãos, e ele saúda um santo irmão chamado Apeles, e ele diz, saudai Apeles, aprovado em Cristo. É só isso que aparece de Apeles, nunca mais Apeles aparece em outro lugar da Bíblia, mas se tem um cara que eu vou querer conhecer no novo céu e na nova terra, é esse Apeles. Eu vou chegar lá e vou dizer, cadê Apeles? Quem é esse irmão? Ah, aquele ali. Eu vou chegar para ele e dizer, Apeles, melhor coisa. O que você fez para Paulo escrever lá e dizer assim, saudai Apeles, o aprovado em Cristo? O que você fez? Eu quero saber, Apeles, como é que é a tua vida? Eu quero saber quem é esse Apeles. E Paulo fala de outras pessoas também, uma maravilha. Ele diz assim, saudai a Trifena e Trifosa. Que nome maravilhoso. Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. E aqui eu termino quando ele diz, saudai a Febe. E eu recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Sincreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo do que vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Ah, eu vou querer conhecer a irmã Febe. Eu vou querer conhecer a irmã Febe. Gente que recebe a semente e a semente multiplica 30, 60 e 100. Aleluia! Glória a Deus! Gente que pega isso que recebeu no coração e faz com que isso vire uma grande colheita. Ah, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero ser um semeador que anuncia o Evangelho e que anuncia o Evangelho para que no meu coração a multiplicação se dê a 30, 60 e 100 na glória de Deus. Você pode curvar sua cabeça e orar comigo?